Agora, vamos para um exemplo de um ciclo termodinâmico. Bem, primeira coisa importante a se definir aqui. O que seria um ciclo termodinâmico? Um ciclo termodinâmico é quando nós temos uma substância, tá? Essa substância conhecida e definida previamente, tá? Por exemplo, água ou qualquer outra substância aí termodinâmica. Nós temos uma substância e ela passa por um conjunto de processos formando um ciclo. E o que é importante sobre o que nós chamamos de ciclo termodinâmico? Quando a substância ela parte de um determinado estado, nesse caso aqui, ó, estado 1, por exemplo, ela, depois do processo cíclico, a substância precisa então de uma determinada forma dada pela máquina termodinâmica, ela precisaria então retornar para esse estado inicial e depois isso recomeça. Veja só, aqui eu desenhei um diagrama, um gráfico, onde o eixo aqui é o eixo de pressão da substância pelo seu volume, e aqui eu só apenas pontilhei para ajudar a visualização dos processos. Então aqui nós vamos fazer o ciclo em 3 processos termodinâmicos. A substância parte do estado 1 e por um determinado processo que iremos discutir daqui a pouco, passará para um estado 2, depois passará para um estado 3 e depois no estado 3 retornará para o estado 1. Aqui eu estou usando um ciclo termodinâmico genérico. Mais para frente iremos estudar nas máquinas térmicas os muitos ciclos termodinâmicos e as suas aplicações, incluindo dispositivos e detalhes dessas máquinas, tá? Aqui basta só para conhecer e entender o conceito de ciclo termodinâmico, presente aí em uma infinidade de situações em projetos de termodinâmica. Bem, então vamos lá, ó. A primeira parte desse ciclo se dá por esse processo aqui, ó, do estado 1 para o estado 2. Note que o estado 1 e o estado 2, ó, eles se encontram numa mesma linha de pressão, tá vendo? Ó? Então, o que nós podemos entender aqui? Nós podemos entender que a substância será levada do estado 1 para o estado 2, ó, um detalhe importante. Os processos termodinâmicos precisam ter um sentido, tá? Uma ordem de um lado para o outro. Então aqui é do estado 1 para o estado 2. Note que tem um sentido e não do 2 para o 1, tá? Então nós sempre usamos aqui uma setinha para representar o sentido desse processo. Agora um detalhe importante, pelo diagrama podemos observar claramente que esse processo é um processo a pressão constante. Por isso esse processo ele é chamado de isobárico, ok? Agora uma coisa importante aqui, ao passar do estado 1 para o estado 2, aqui o único parâmetro não alterado foi a pressão, correto? Os outros parâmetros, volume, temperatura, energia, entalpia, entropia, esses parâmetros foram alterados, tá? Essas variáveis de estado foram alteradas. A única que não foi a pressão, por se tratar de um processo isobárico, tá bom? Aí você fala assim, tá, e qual que é o outro processo, ou seja, a que se segue? Agora, partindo do estado termodinâmico 2, nós passaremos para o estado 3, como? Fazendo um processo aqui representado, né, por esse exemplo que nós estamos trazendo, por um processo, note, ó, cujo volume não se altera, tá vendo? Pois o estado 2 e o estado 3 estão numa mesma linha de volume, ó. Agora note que claramente a pressão vai cair, né? Aqui a gente tem uma pressão mais alta e aqui a gente já tem uma pressão mais baixa, tá? Então a gente tem uma queda de pressão, mas com volume constante. O nome desse processo se chama isométrico. Muitas vezes esse processo ele é chamado também de isométrico, isocórico ou isovolumétrico, tá bom? São todos sinônimos aí ao processo que acontece com volume constante. E, por fim, nós temos um último processo que leva a substância do estado 3 para o estado 1. Aqui cabe observar o seguinte, por que eu fiz esse traçado e ele não é uma reta, né, assim, uma horizontal ou uma vertical, como os dois casos anteriores. Esse processo que nós vamos representar aqui é um processo a temperatura constante.
Só que não tem como ser uma reta, sob nenhuma hipótese aqui, por conta da gente não ter um eixo que é o eixo de temperatura. Então não tem como a gente fazer um processo que que aqui está mantendo pressão e o volume constante, usando uma reta, que não seria possível, né? Porque nós não temos o eixo de temperatura para representá-lo. Então o que acontece? Nós temos uma linha de referência aqui, que tem esse formato, tá? Tem essa curvatura aqui. Essa linha, ela tem um nome. Essa linha se chama linha, que eu vou até colocar, ó, ela se chama isoterma. Linha isoterma. O que é a linha isoterma? É uma linha que nós temos de referência e qualquer ponto que recai sobre essa linha está em um processo cuja temperatura é constante. Tá? Então, quer dizer o seguinte, se eu ligar o estado 1, o estado 3 ao estado 1, assim, deixa eu fazer aqui do 1, né, só para poder ficar mais fácil a minha mão. Assim, ó, tá? Por cima dessa linha que eu desenhei, a isoterma, se nós fizermos um processo assim, ó, do 3 para o 1, nós temos um processo que em qualquer ponto selecionado aqui, ó, nós temos sempre a mesma temperatura, uma vez que nós estamos em uma isoterma. Isso quer dizer também que T3 e T1 são temperaturas iguais, ok? Pois T3 e T1 são pontos em cima da isoterma, tá bom? Cuja temperatura é igual a alguma coisa, uma temperatura específica, tá? 10 graus, 20 graus Celsius, não importa. Quer dizer que tudo que está em cima dessa linha terá sempre a mesma temperatura aqui definida pela linha isoterma, ok? Então, esse processo aqui, ó, é um processo que nós chamamos de processo isotérmico. Joia? Um detalhe aqui, a gente acabou não tendo como representar, né, ainda, os processos adiabáticos, tá bom? Que falaremos em outras circunstâncias, ok? Então, tá bom.